Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós veremos frações. Bom, e o que é uma fração? Fração é o modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros, tá ok? Vamos a alguns exemplos de frações. 3 sobre 4, isso é uma fração. 9 sobre 5, isso é uma fração. 12 sobre 3, isso é uma fração. 28 sobre 9, isso é uma fração. Ok? Agora, nós vamos ver algumas representações gráficas de uma fração, ou seja, mostrar uma fração em desenhos. Exemplos. Observa o primeiro exemplo, tá? No primeiro exemplo, a gente sempre vai colocar no numerador a quantidade colorida e no denominador o número de partes nas quais o nosso desenho foi dividido. O primeiro desenho foi dividido em 4 partes, então no denominador é 4. Apenas uma foi colorida, no numerador é 1 quarto. O segundo desenho ele foi dividido em 8 partes, então no denominador é 8. No numerador é quantas partes ele foi colorido? 2 partes, tá ok? 2 sobre 8. No terceiro desenho, a gente dividiu ele em 4 partes, então no denominador é 4. E a gente coloriu apenas uma parte, então é 1 no numerador e 4 no denominador, 1 quarto. No último desenho, nós dividimos ele em 16 partes, então no denominador é 16, e nós colorimos 4 dessas 16 partes, então no numerador é 4. 4 16avos. Nós vamos aprender também como que se faz essa nomenclatura mais para frente. Outro exemplo, lembra, tá ok? Sempre no numerador vai ser quantas partes foram coloridas. Olha só desse desenho, quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, então no numerador é 3. No denominador são o número de partes nas quais o desenho foi dividido. O desenho, nós temos 2 desenhos, mas esses desenhos eles foram divididos em 2 partes, tá ok? Nós temos um inteiro e mais metade, dando 3 meios. Outro exemplo, lembra, no denominador sempre nós vamos colocar o número de partes nas quais o nosso desenho foi dividido. Nosso desenho ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes, então no denominador é 5. E no numerador nós vamos colocar o número de partes coloridas. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. 13 quintos. Bom, agora nós vamos aprender a nomenclatura das frações. A leitura de uma fração depende do seu denominador, podendo ser dividida em 2 grupos. O primeiro grupo compreende os denominadores iguais a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000. Bom, aqui nós temos uma tabela dos nomes que vão receber os denominadores, tá? Quando o denominador for 1, vai ser inteiro. Quando o denominador for 2, metade. 3, terço. 4, quartos. 5, quintos. 6, sexto. 7, vai chamar-se de sétimo. 8, oitavos. 9, nono ou nonos. 10, décimos. 100, centésimos. 1000, milésimos. 10.000, décimos de milésimos. Bom, 100.000, centésimos de milésimos. 1 milhão, milionésimo e 1 bilhão, bilionésimo. Vamos a alguns exemplos. Aqui nós temos 3 sobre 1, 3 inteiros. 7 sobre 2, 7 meios. 2 sobre 3, 2 terços. 8 sobre 4, 8 quartos. O segundo grupo compreende os denominadores que não pertencem ao primeiro e acrescentamos a palavra avos, ok? Olha só alguns exemplos. 3 sobre 11 vai ficar 3 11avos. 7 sobre 25, 7 25avos. 2 sobre 13, 2 13avos. Então, sempre que o denominador não tiver no primeiro grupo, que são os números 1, 2, 3 até o 10, tá ok? O denominador vai terminar com o número e a palavra avos no final. Frações equivalentes. 2 frações ou mais frações que representam a mesma proporção da unidade. É obtida quando multiplicamos ou dividimos o numerador e denominador de uma fração por um mesmo número diferente de 0, tá ok? Vou mostrar o que são frações equivalentes com alguns exemplos. 3 quartos, nós multiplicamos numerador e denominador
por 2, pelo mesmo número. Obtemos 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Obtemos 6 oitavos. Então, a fração 3 quartos é equivalente à fração 6 oitavos, porque a fração 6 oitavos é resultado da fração 3 quartos por uma multiplicação, tá ok? B, 7 quintos. Se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, no caso 3, 7 vezes 3, 21, 5 vezes 3, 15. Eu vou ter 21 quinzeavos. Então, a fração 21 quinzeavos é equivalente à fração 7 quintos. Outro exemplo, nós podemos, em vez de multiplicar, dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Assim, nós conseguimos também obter frações equivalentes. Por exemplo, a fração 10 sobre 20. Se nós dividirmos numerador e denominador por 10, obtemos 10 dividido por 10 é 1, 20 dividido por 10 é 2, 1 meio. Bom, a fração 10 sobre 20 é equivalente à fração 1 meio. 15 sobre 20. Se nós dividirmos a fração numerador e denominador por 5, nós vamos obter 15 dividido por 5, 3, 20 dividido por 5, 4. A fração 3 quartos. Logo, a fração 15 sobre 20 é equivalente à fração 3 quartos. Frações irredutíveis e simplificação de fração. Para simplificar uma fração, devemos dividir sucessivamente o numerador e o denominador por um divisor comum, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. A fração cujo numerador e denominador são primos entre si é denominada fração irredutível ou forma simplificada, pois não são possíveis novas simplificações. Vamos observar frações irredutíveis aqui. A fração 10 sobre 20, quando nós dividimos numerador e denominador por 10, nós vamos conseguir 1 meio. 1 meio não pode mais ser dividido numerador e denominador pelo mesmo número. Logo, é uma fração irredutível. A fração 15 sobre 20, se nós dividimos numerador e denominador por 5, obtemos 3 quartos. A fração 3 quartos ela não pode ser dividida numerador e denominador pelo mesmo número. Logo, é uma fração irredutível. Frações próprias é a fração onde o numerador é menor que o denominador e que representa parte do inteiro, isto é, representa um valor maior que 0 e menor que 1. Bom, frações próprias, exemplos. 1 meio, o numerador é menor do que o denominador, isso é uma fração própria. 3 quartos, o numerador é menor do que o denominador, isso é uma fração própria. 5 sétimos, o numerador é menor que o denominador, isso é uma fração própria. Frações impróprias, é exatamente o contrário, né? A fração que não é própria é denominada imprópria. O seu numerador é maior ou igual ao denominador e representa valores maiores que 1, ou 0, ou inteiro. Vamos a alguns exemplos. 11 meios. O numerador é maior do que o denominador, então ela é chamada de fração imprópria. 12 quartos. O numerador é maior do que o denominador, então ela é chamada de fração imprópria. C. 15 sétimos. O numerador é maior do que o denominador, então ela é chamada de fração imprópria. Frações aparentes. É a fração onde o numerador é múltiplo do denominador. Elas representam um número inteiro, mas em forma de fração. Frações aparentes são particularidades das frações impróprias. Vamos a alguns exemplos. 12 meios é uma fração aparente, porque o numerador é múltiplo do denominador. Em outras palavras, nós podemos dividir 12 por 2, dá 6. 21 terços é uma fração aparente, porque nós podemos dividir o numerador pelo denominador. 21 por 3 dá 7. 14 sétimos é uma fração aparente, porque podemos dividir o numerador pelo denominador. 14 por 7 dá 2. Frações mistas. É a fração constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária. Pode-se encontrar uma fração imprópria a partir de número misto. Vamos a alguns exemplos. 4 inteiros e 2 terços. Isso é um número misto. Isso é uma fração mista, tá ok? É equivalente a 14 terços. Como nós fazemos para sair de uma fração mista e chegar em uma fração imprópria? Simples. É só multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Olha só, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14 terços. Outro exemplo de fração mista.
2 inteiros e 5 sétimos. Isso é uma fração mista, tá ok? Ela é equivalente à fração imprópria 19 sétimos. Como nós fazemos para sair de um número misto e chegar em uma fração imprópria? Muito fácil. É só multiplicar o denominador pela parte inteira e somar o resultado com o numerador. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. 19 sétimos. Conversão de frações mistas e impróprias. Para escrever uma fração de forma imprópria em uma fração de forma mista, inicialmente devemos dividir o numerador pelo denominador. Então agora nós vamos fazer o caminho contrário. Nós vamos pegar uma fração imprópria e transformá-la em um número misto, em uma fração mista. Exemplo. Transforme a fração imprópria 9 quartos em fração mista. Lembrando que uma fração imprópria é sempre quando o número de cima é maior do que o de baixo. Para transformar em número misto, o primeiro passo é executar a divisão. Então a gente vai pegar 9 e dividir por 4. 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 sobra 1. Opa! Então essa fração equivale a 2 inteiros e 1 sobre 4. 1 quarto, que é a parte que não dá para ser dividida. 2 inteiros e 1 quarto. Assim, nós escrevemos uma fração imprópria na forma de fração mista. Com isso, nós terminamos nossa aula sobre frações. Aqui do lado vai aparecer a playlist do sexto ano. Logo debaixo da playlist do sexto ano vai aparecer o vídeo no qual eu explico os critérios de divisibilidade um por um. Aqui em cima vai aparecer a minha foto. Clica nela, se inscreve no canal, passa aqui embaixo, deixa o seu like. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.